sua Bíblia no Salmo de número 140. Salmo 140. Versículo de número 7. Salmo 140, versículo 7. Satanás trabalha ardilosamente com seus projetos e sua astúcia. E todo o trabalhar de Satanás tem objetivos. Satanás não faz nada se não for objetivo. Ele não brinca em serviço. Salmo 140, versículo 7. O salmista Davi, recordando uma das obras que o Senhor fez na vida dele, ele diz assim: ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação, tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Podemos assentar, abrindo comigo uma das maiores batalhas do salmista Davi, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Uma das maiores batalhas de Davi, aonde ele foi inserido publicamente como alguém diferenciado, como alguém que tinha fé. A partir daí, a vida dele mudou. Isso foi um marco, um divisor de águas na vida de Davi. Antes dessa batalha era uma situação. Depois dessa batalha, uma outra situação na vida de Davi. A história de Davi mudou completamente. Ele diz assim: Senhor, ó fortaleza minha, tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Nós sabemos que muitas pessoas, e não são poucas, que são atacadas na mente. Pessoas que recebem informações, pessoas que recebem situações e condicionamento na mente. O próprio salmista Davi foi vítima disso. Ele foi vítima de um encantamento, de um envolvimento de Satanás, e sua mente fica cauterizada por um tempo onde ele não consegue perceber a situação da qual ele estava vivendo. Ele estava vivendo em pecado, estava vivendo em maldição e não tinha se dado conta disso. Então ele escreve esse salmo e ele diz: Senhor, eu me lembro que tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Sabemos que o apóstolo Paulo nos faz uma recomendação sobre a armadura espiritual. E um dos utensílios e dos itens da armadura é o capacete. E Paulo chama o capacete Ele chama o capacete da salvação e ele coloca o escudo da fé, a couraça da justiça. Então ele coloca um codinome em toda a armadura, fazendo a divisão. Então ele coloca a espada do Espírito, o escudo da fé, ele coloca as sandálias do Evangelho da Paz e o capacete da salvação. Quando ele fala sobre o capacete da salvação, ele fala sobre a proteção que deve existir sobre as mentes dos cristãos com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo deve ser a cobertura da minha mente e da sua mente. Não há uma outra cobertura que nós precisamos senão o sangue de Cristo. Se a nossa mente não estiver guardada pelo sangue de Cristo, nós não podemos garantir uma conduta. Por quê? Porque se a minha mente ou a sua mente não estiver guardada pelo sangue de Cristo, não tiver a cobertura do sangue de Cristo, nós estaremos expostos e nós estaremos vulneráveis a todos os ataques e condicionamentos satânicos. Se você olhar na Escritura, todas as obras de Satanás foi condicionamento na mente das pessoas. Ataca o coração, fermenta o coração, fomenta, trabalha, gera e joga na mente e captura a mente, convence a mente e a mente vai fazer o quê? Vai trazer para o natural, vai trazer para a existência. Então, se a minha mente ou a sua mente não estiver guardada pelo sangue de Cristo, a nossa mente vai estar condicionada ao diabo. Você vai começar a pensar coisas que não são, você vai começar a agir de acordo com o que não pode, você vai começar a tomar decisões totalmente contrárias àquilo que é da vontade de Deus. Tudo por quê? Porque a mente não está guardada pelo sangue de Cristo. Vamos falar do que o salmista fala. Poderíamos analisar várias batalhas, mas vamos analisar apenas uma. Quero falar com você da primeira proteção sobre a mente. Capítulo 17 de 1 Samuel, versículo de número 25 e 26.
1 Samuel, capítulo 17, versículo 25 e 26. Eu quero falar sobre a proteção. Eu quero falar sobre atraído pelo prêmio, mas preso pela fé, pela honra. É certo dizer que Davi gostou do prêmio? É certo dizer que Davi se interessou pelo prêmio oferecido? É, certo. Mas é certo dizer também que ele continuou, não pelo prêmio, mas pela honra. Eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que você entrar numa empreita, você entrar num projeto, é normal que você seja atraído pelo prêmio. Até mesmo o Evangelho oferece prêmios, cura, libertação, milagres, salvação. Mas se você não continuar pela honra, você não termina a sua carreira. Nós começamos pelo prêmio, mas somos capturados pela honra e perseveramos pela honra. O que eu estou querendo dizer? Que existem pessoas que tudo aquilo que ela faz em sua vida é com o objetivo apenas do prêmio. Uma amizade apenas quando ela é lucrativa, um trabalho apenas para o seu lucro, não tem amor naquilo que faz, não tem dedicação. Se aquilo não está sendo volumoso, se aquilo não está sendo produtivo, é irrelevante, descartável. O que nós precisamos entender que Deus tem nos chamado e tem estabelecido diante de nós alguns prêmios, e somos atraídos pelos prêmios. É óbvio, somos seres humanos, mas nós somos capturados e presos pela honra. É a honra que nos faz concluir as nossas tarefas. É a honra que faz com que nós continuemos e sejamos aprovados por Deus. O prêmio é bom, mas a honra é melhor. Davi diz aqui, eu fui guardado da cobiça, ele cobriu a minha cabeça. E eu entrei nessa empreitada, não apenas pelo prêmio, mas como pode um incircunciso afrontar o exército do Deus vivo? Isso é honra. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, 25, e diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. 1 Samuel 17, 25. Pois que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir ao filisteu, e tirar a afronta sobre Israel? Aí ele diz, quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Você percebe que as duas coisas caminhavam juntas. A busca pelo prêmio e também a honra em defender a sua nação, em defender o reino de Deus, em defender aquilo que ele via como algo que não podia ser achincalhado e envergonhado. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós começamos situações por prêmios, casamos para ser felizes, temos filhos para nos completar, só que você não termina nada na sua vida se não for pela honra. Se o prêmio não perder o sentido, se o prêmio não perder o valor e entrar no lugar do valor do prêmio, do sentido do prêmio, a honra, eu preciso concluir, eu preciso terminar, eu preciso acabar, e eu preciso ser cabal, porque o reino de Deus não pode ser envergonhado. O reino de Deus não pode ser humilhado. Primeira cobertura que eu e você temos que ter é contra qualquer tipo de cobiça e qualquer tipo de equívocos. Se você trabalha, em primeiro lugar, você começou a trabalhar pelo prêmio, tá, mas agora você não trabalha pelo prêmio, você trabalha porque isso é honroso, porque isso é digno, você trabalha porque você gosta de trabalhar, e o prêmio vem naturalmente, e as coisas vêm naturalmente. Agora, se você continua trabalhando pelo prêmio, se você continua trabalhando pelo dinheiro, o dinheiro não vai vir. O dinheiro não virá, as coisas não vão dar certo. Por quê? Porque não entrou a honra, não entrou o caráter, não entrou o prazer em glorificar a Deus naquilo que você faz.
A questão é se temos aprendido a glorificarmos a Deus naquilo que temos feito na nossa vida. Existem pessoas que elas são tão cobiçosas e tão egoístas que de fio a pavio é só prêmio, é só interesse, é só cobiça, é só lucro. E essas pessoas você percebe que elas não crescem, não prosperam, não melhoram, porque não tomam prazer pela luta, não tomam prazer pela conquista, não tomam prazer em glorificar o nome do Senhor naquilo que fazem, em glorificar o nome do Senhor, em ser cristãos exemplares, cabais, compromissados e responsáveis. Diga amém. O que eu e você precisamos entender, que o prêmio é apenas um atrativo, mas nós continuamos não pelo prêmio, nós continuamos e damos continuidade, e enfrentamos os desafios, e enfrentamos as circunstâncias, que muitas vezes é maior que a nossa força, mas buscamos o poder de Deus, nós continuamos pela honra e não pelo prêmio. Como que você descobre os crentes que são interesseiros e não interessantes? Quando o prêmio começa a murchar e começa a vir os desafios e começa a vir as dificuldades, eles começam a perder o brilho, a perder o brilho, a perder a graça, a perder aquela famosa empolgação inicial. Mas os honrados não, os honrados permanecem e prevalecem. Você pode dizer amém? Assim é com a vida. Existem pessoas que vivem a vida apenas pelo interesse de prêmio. Querem sempre estar felizes, querem sempre estar de bom humor, querem sempre estar bem. Mas a vida não é só isso. A vida são desafios, a vida são circunstâncias, são situações, são questões que nós precisamos enfrentar com honra, porque é o nome do Senhor que precisa ser glorificado. Diga amém. Segunda cobertura que eu quero falar, diga assim para o seu irmão: desavenças humanas ou guerras espirituais? Você está capturado em uma delas. Ou você está capturado em desavenças humanas, onde você se envolve, onde você vive compartilhando. Eu ando falando muito disso, Deus está tocando muito no meu coração, sobre os cristãos estarem embaraçados em questões humanas. Eu quero dizer para você, enquanto você estiver amarrado a pessoas, você não tem uma carreira, você não tem uma jornada, você não tem uma vida com Deus. Nós precisamos fazer valer a libertação de Cristo no Calvário, onde ganhamos da parte de Deus uma jornada, onde ganhamos da parte de Deus um caminho para percorrermos, para andarmos e para caminharmos. Quando Davi chega no arraial, e ele vê todo aquele povo afugentado e medroso, o irmão escuta a conversa dele com os soldados, e o irmão começa a desafiá-lo, e atacá-lo e alfinetá-lo. O porquê você é sensível às alfinetadas? O porquê você tem que responder? Essa é uma grande pergunta. O porquê, quando você é ofendido ou quando uma pessoa fala alguma coisa, você tem que abaixar o nível dela? Quantas vezes deste púlpito eu tenho que falar isso? Quantas vezes? Eu vou ter que continuar falando, porque o Espírito Santo traz incomodação à minha alma. Falando que as ovelhas estão aprisionadas em questões humanas. Quantas vezes? É porque alguém falou, você tem que falar. É porque alguém disse alguma coisa, você tem que responder. O porquê nós temos perdido a batalha, ainda na preliminar. Davi podia ter perdido a batalha aqui, se ele tivesse se embaraçado com o irmão, que já havia pendências. Você vê esposa e marido, você vê pessoas, você vê cristãos se comportando como pessoas comuns, pessoas não compreendendo e não entendendo que as nossas palavras são preciosas, que as nossas palavras devem ser santas e guardadas e direcionadas naquilo que funciona, naquilo, palavras proféticas, naquilo que é diante de Deus. O irmão de Davi disse a ele: você é um pastor de nada, você não tem o que vir fazer aqui, você é arrogante, o que é que você está fazendo aqui? E ele não caiu na cilada das palavras.
desavença humana ou guerra espiritual. Decide. Ou você fica com desavenças humanas, fica com questões, fica com situações, querendo defender-se, querendo aprumar-se, mas você não confia em Deus? A Bíblia diz assim no versículo de número 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Teu coração é mau, você é arrogante, você não tinha que estar aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Por que Eliabe não usou toda essa força, toda essa ira e toda essa fúria contra Golias? O inimigo estava lá no campo, o inimigo não era Davi. Por quê? As pessoas que te atacam deviam usar a força delas, a ira delas que fosse, no inimigo, não em você. Alvo errado, foco errado, mas é você quem tem que decidir se o foco é errado. Se te chamam para briga e você entra, você é igualzinho àquele que te chamou. Não entre em brigas, não entre em questões. A questão é se nós decidimos pela santidade, se nós decidimos pela comunhão com Deus, então vamos fazer isso valer a pena. O porquê o silêncio não tem sido uma arma na vida dos cristãos. O silêncio é uma ferramenta para mim e uma ferramenta para você. Deus nos deu a capacidade de cerrar os lábios e de fechar a boca e de não dar respostas que não são dignas delas. O irmão alfineta, porque Davi tinha um foco. Ele estava ali para um objetivo. Você está aqui nesta vida, não para viver com pendência humana. Uma hora é com a sogra, outra hora é com o marido, outra hora é com não sei quem, outra hora é com o amigo de trabalho, outra hora, cada hora é com a pessoa. Você não se cansa disso aí? Cada dia você ranhetou com a pessoa. Peraí, que isso? Nós somos cristãos, nós somos santos, nós temos guerras espirituais. Se você não gostou de alguma coisa que alguém falou, ela que falou, a boca é dela, ela que fala o que ela quiser. E você tem domínio sobre a sua boca e cerra os seus lábios e fique quieto. O inimigo de Eliabe era Golias, não era Davi. Pessoas desocupadas que querem te atacar, que querem te alfinetar com palavras. O que você faz? O que Davi fez? A cabeça dele estava coberta. Coberta com quê? Coberta com foco, com objetivo. A Bíblia diz assim no versículo 29. Davi diz: o que é que fiz eu agora? Quer dizer, isso aqui não é de hoje, é de sempre. Porventura não há razão para isso. Não estou brigando com ninguém, não estou discutindo. E desviou-se dele para o outro. Você sabe desviar? Olhe para o seu irmão e diga assim: você precisa aprender a ignorar. Nós precisamos aprender a ignorar o ignorável. Gostou da frase? Então coloque ela em prática. Ignore aquilo que é para ser ignorado. Ignore ofensas, questõezinhas, palavrinhas, situaçõezinhas. Quando você olha para alguns crentes, você os vê como crianças distraídos. Você lembra quando a festa de criança, hoje não sei, acho que não tem mais, tinha aquele balão que rodava, então uma pessoa via e alfinetava aquilo caía a bala, aquelas crianças, sabe, se atropelando. Criança, eu digo assim, tinha até adulto, no meio, se atropelando para catar bala, pegar bala. E a mesa, cheia de bala. A mesa, mas eles queriam a bala do balão. Por quê? Porque era um desafio, era uma busca, quem pegava mais, até os adultos. Às vezes nós olhamos para alguns crentes, eles estão assim, estoura o balão e eles ficam desesperados para ver quem cata mais. Você acha que o Espírito Santo precisa, realmente ele precisa, que você diga quem vai vencer dentro da sua casa? Se você vai dar a última palavra, se você está com razão, ou se o seu cônjuge está com razão, se o seu vizinho está com razão, se o seu colega de trabalho está com razão. Você acha que realmente o Espírito Santo precisa disso? Precisa que nós fiquemos atrás de quem tem razão? Nós ficamos atrás de quem? Atrás da direção de Deus. É o Senhor quem nos dirige, é o Espírito Santo quem nos guia. Nossa cabeça coberta. Qual é a primeira cobertura que você viu aqui?
cobertura de atraídos, aprisionados pela honra. A segunda, interessados na guerra espiritual, não em desavença humana. Você não tem que ter desavença com ninguém. Desavença humana com ninguém, acabou, morreu o assunto. Terceira cobertura. Olhe para o seu irmão e diga: aparência ou experiência? O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz assim que nós não podemos ser guiados por aquilo que nós vimos, por aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos. Você que tem experiência com Deus, você não é guiado pela aparência, por aquilo que você vê. Você é dirigido por aquilo que você já experimentou de Deus, por aquilo que você conhece a Deus. Você sabia que todos os soldados daquele arraial, eram muitos soldados, estavam todos com muito medo do Golias. Mas o Golias era para dar medo mesmo. Vamos lá, 17:4. Vamos ver o homem. O homem era suntuoso. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados a 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas e era do peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele um escudeiro. Interessante, né? Golias tinha escudeiro, tinha pajem de armas. Davi não tinha nem escudeiro, nem pajem de armas. Saul tinha escudeiro e pajem de armas. E Davi não tinha escudeiro e nem pajem de armas. Quem disse que ele não tinha? Quem era o escudeiro de Davi? O mesmo de Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quem disse que Davi não tinha pajem de armas? Os anjos. Quem disse? Ele conseguiu tanto derrubar o gigante como o tirano. Por quê? Porque Deus era o seu escudo e Deus ia diante dele. Golias era de dar medo. Tanto de dar medo que no versículo 11, ouvindo então Saul e todo Israel, 17:11, essas palavras dos filisteus, espantaram-se, temeram todo mundo e fugiram. Aparência ou experiência? O povo que não tinha experiência com Deus, deixou-se levar pela aparência do homem, quase 3 metros, todinho, parecia um ferro e bronze, tudo junto. Já imaginou? Não tinha quase nada fora, o que tinha fora foi onde a pedra pegou. Um homem de dar medo. Mas o que Davi tinha? Experiência. Aparência ou experiência? Sabe por que as aparências, elas te causam pane? Sabe por que a aparência do problema, a aparência da aflição, a aparência da situação, o resultado de um exame, o resultado de uma situação, a palavra de alguém? Por falta de experiência. Quando você tem experiência com Deus, as aparências não te movem. As aparências, elas podem até te causar um dano momentâneo, mas quando você ora, o Espírito Santo suscita todos aqueles momentos que você teve com Deus, todas aquelas experiências de resgate, de socorro, de SOS da parte de Deus, e então você se apruma de novo. Diga amém. Aparência ou experiência? Escolha. Eu sei que você tem experiências com Deus, e são elas que devem ser levantadas em memorial, quando as circunstâncias existirem. Versículo 32 do capítulo 17. Davi disse a Saul, achou aí? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não pode ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Aparência. Olha, você olhou bem para o homem? Davi diz, olhei todo mundo correndo, olhei o homem, olhei tudo aquilo que ele está dizendo. Aí Davi entra com o quê? Com a voz da experiência. Por isso que quando você passa por situações difíceis, e às vezes você não consegue entender e não consegue compreender, e você vence essas situações, e você acumula experiências que você tem com Deus. A Bíblia diz assim no versículo de número 34,
Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta. Vou contar um pouquinho para você da minha vida. Viu, meu rei, meu senhor? Vou contar um pouquinho. Quando eu apacentava a ovelha do meu pai, e vinha um leão, um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e feria, eu não fugia, não. Você já imaginou? Se tivesse alguém ouvindo ali e falar: peraí, esse moço franzino, de boa aparência, de gentil aspecto, não foge de leão, de urso, e todos esses homens fugindo de um homem só. Hã? Eu saía após ele e feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão à barba e o feria e o matava. Então essa é a minha história. A minha história não é de fuga, a minha história é de combate. Você pode dizer amém? Ou se você não pode, você não diga. Sua história é de fuga ou de combate? Pastora, fugir é mais fácil, desistir é mais fácil. É verdade. Tudo que fala de desistência, de retorno, de fracasso é mais fácil. Por isso que continuar não é para qualquer um. Continuar é apenas para aqueles que entendem o que o escritor diz, que Deus não se agrada daquele que desiste, mas se agrada daquele que persevera, porque somente isso conserva a alma. Desistir é para qualquer um, meu irmão. Davi diz: eu não sou daquele que desiste, eu sou daquele que continua. Eu sou daquele que vai atrás para pegar aquilo que é meu. A cabeça dele estava coberta com o quê? Com experiência. Ele tinha experiências com Deus de vitória, mas ele só teve essas experiências porque ele perseverou. Se ele tivesse fugido do leão e do urso, ele não tinha experiência para contar. Se você fugir do leão e do urso, você não terá experiência para contar. Cristianismo e facilidade não combinam. Diga isso para o seu irmão. Não combina, não combina. O que combina com o cristianismo é abnegação, é renúncia, é esforço, é carregar a cruz, é virar a face, é andar a segunda milha. Isso combina com o cristianismo. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 36, assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Deus me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul: então, meu filho, o Senhor seja contigo. Salmo 140, versículo de número 7, não precisa abrir, foi o que nós lemos no começo. Ó Deus, Tu és a minha fortaleza, Tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Cabeça coberta, com experiência. Quero falar agora do quarto ponto. Quero fazer uma pergunta para você: armadura humana ou fé? Sabe o que nós temos o costume de fazermos? Isso somos todos nós, não tem um nem outro, porque aqui não tem nenhum anjo. Nós temos o costume de fugir. Isso aí nós aprendemos lá com os nossos pais, Adão e Eva. Temos os costumes de fugir. As pessoas fogem. Fogem de seus problemas, fogem de seus desafios, fogem fingindo que estão fazendo alguma coisa. Ó Deus, eu estou aqui, estou ocupado, estou envolvido, mas está fugindo daquilo que Deus está falando, está fugindo do que Deus quer consertar, do que Deus quer fazer. Às vezes nós usamos alguns escudos, algumas armaduras, para esconder, para nos esconder atrás de. A Bíblia diz que Saul quis que o último dia de Davi, e que a morte dele fosse uma morte do qual ele tivesse pelo menos um pouquinho de participação. Que ele não fosse uma pessoa que fosse vista como um homicida, lançando um moço daquele no campo de batalha. As pessoas precisam ouvir que eu fiz alguma coisa. Vai, meu filho, vai para a morte, vai, já que você quer ir, vai para a morte, mas vai bem alinhado, vai bem aprumado, vai pelo menos com a minha armadura. Então Davi veste, ele veste o escudo, ele veste o couraça, ele veste os sapatos, ele pega a espada. Mas Davi era um pastor de ovelhas. Davi nunca tinha feito uso, por enquanto ainda não, de uma armadura, de um soldado. O pai nunca tinha mandado ele para a guerra. Eles eram em 8. E ele era o caçula, ele nunca tinha ido para uma guerra, ele nunca tinha experimentado aquilo. Mas o rei fez a gentileza. O rei teve a iniciativa de oferecer para ele, e ele podia naquele momento, eu sempre digo isso, tudo aquilo que te faz ficar sem jeito é coação.
tudo aquilo que você deixa de fazer, você abre mão da sua liberdade, você abre mão da sua veracidade, e você se sente coagido emocionalmente, isso não é de Deus, isso é grilhão e prisão, e os crentes têm sido agrilhoados. Eu não vou fazer assim, e eu não vou dizer não por isso. Isso é coação, e nós temos caído muito nisso. Por quê? Por causa do dó, famosa compaixão, famosa coitadinho, 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 coitadinho. E a Bíblia diz assim, que Davi era uma pessoa tão firme, tão determinada, e que ele não tinha penduricários, e ele diz não para o rei. Olhe para o seu irmão e diga não para o rei. Lógico que o rei que nós estamos dizendo não é Deus. Mas são esses senhores e esse senhorio que muitas vezes Satanás se levanta contra a sua vida, subjugando você e colocando em você em uma situação do qual ninguém está te colocando um revólver na cabeça, não. Mas as pessoas estão te colocando uma espada na cabeça. Não na cabeça, mas no coração. E você fica com dó, e você fica com compaixão. E aquela situação vai se embaraçando, embaraçando. E quando você vê, você está atropelado por isso. Davi podia ter dito, mas eu não posso dizer não para o rei. Como eu vou dizer não para o rei? Essa quarta situação eu falo sobre o seguinte: armadura ou fé? Será que nós temos feito uso das armaduras de Saul emprestadas? Ou nós temos ficado com a nossa fé, com a direção do Espírito Santo de Deus? Capítulo 17, versículo 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes. Já imaginou? Vamos lá, aquele monte de gente vestindo e ajeitando. Pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze, ó, ficou igualzinho, quase igual o homem lá. E vestiu uma couraça. Davi cinge a espada sobre as vestes, começa a andar. Ele começa a andar, começa a se locomover lá naquela tenda improvisada do rei, onde somente as pessoas, ele estava ali, porque ele disse que conseguia. Então ele estava ali só por causa daquilo. Porque nem diante dos generais, se você ler o texto, ele não podia estar. O pai dele disse assim, vá ao capitão, e dê os queijos para agradar o capitão, para você, os 10 queijos para agradar o capitão. Ele não estava nem com o general, ele estava diante do rei. E ele ali vestido e tentando andar, tentando ser aquilo que ele não era. Ontem eu disse uma frase, eu quero repetir ela. Você não precisa ser nada mais do que aquilo que Deus quer que você seja. Às vezes você tem planos e projetos, e você fica olhando para um, olhando para o outro, e se comparando. E aí você cai numa frustração e cai numa decepção. Para que isso aí? Ame mais você, cuide-se mais de você, para de comparação. A única pessoa da qual você tem que se comparar é aquela que você foi ontem, é aquela que você foi a semana passada. Para de comparação, fica se comparando com o colega de trabalho, fica se comparando com o irmão, fica se comparando com o vizinho, para com isso, isso é cobiça. Isso é cobiça. Seja apenas aquele que Deus quer que você seja. Eu quero terminar minha vida aqui na terra, e eu não quero ser nada um hífen a mais daquilo que Deus quer que eu seja, pelo amor de Deus. Já é complicado você ser aquilo que Deus quer que você seja. Exige abnegação, renúncia, morte todo dia. Agora você que vai querer ser igual o outro, igual fulano, pegar regras de outros, para com isso. Queira ser apenas aquilo que Deus quer que você seja. Já é o suficiente, já é o bastante. Davi olha para si, ele diz, não, espera um pouquinho, isso aí não dá certo comigo. Isso aí não funciona para mim. É igual pessoas que moram com pessoas iracundas e resolvem ser iracundas. Não funciona, não combina com você. Não dá certo. Você vai se tornar uma pessoa fria, calculista, você vai entrar numa guerra que você não tem páreo para isso. Como? Qual a sua solução? Vai orar, vai falar com Deus. Você vai discutir com uma pessoa iracunda. Você vai discutir uma pessoa soberba e arrogante que sempre tem razão. Sempre ela tem razão. Sempre ela tem razão. Você é louco se você entrar num páreo desse, pelo amor de Deus. Você tem que ter dó de você mesmo. Você tem que respeitar a sua constituição. Pessoas frágeis, pessoas sensíveis, que entram em pelejas com pessoas que vivem com armadura de ferro. Peraí, isso é muita loucura. Provérbios diz assim que nós não devemos fazer isso, porque senão nós vamos perder-nos. Amém? Vai discutir com quem sempre acha que tem razão, meu irmão? Isso é perca de tempo.
Versículo de número 39 ainda. Ele começa a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou de sobre si. Que nessa noite nós possamos tirar de sobre nós mesmos tudo aquilo que não é nosso. Jugo, fardo, responsabilidade alheia, tudo aquilo que não é nosso. Problema do outro, situação do outro, você está na cabeça do outro, você não vai, para. Ai, mas se eu... É igual mulher que tem ciúme de marido. Peraí, ciúmes por quê? Você não confia em Deus? Quem confia em Deus não tem ciúmes. Ah, mas é porque... Não tem porquê, porque se fizer, Deus vai te falar, Deus vai te mostrar e ponto. Não tem que ter ciúme, não tem que ter situação. E também marido que tem ciúme de mulher. Nossa confiança está em Deus, está no Senhor, não está em ninguém. Agora, por quê? Isso aí não é amor, isso é apego, isso é dependência. Para com isso. É ou não é? Tira de sobre si, arranca de sobre a sua vida isso aí. Isso não é seu. A Bíblia diz, Romanos, cada um responde por si. Então para de estar no corpo alheio, para de estar na mente alheia, para de estar no coração alheio. Para com isso. Para de trazer jugo sobre a sua vida. O que o jugo faz? O jugo te amarra profissionalmente, o jugo te amarra financeiramente, o jugo traz dano, o jugo atrai Satanás. É isso que você quer para você? Sejamos livres. E a Bíblia diz que ele tira de sobre si. Agora eu quero falar uma questão sobre palavras. O gigante, o primeiro ataque do gigante foi as palavras. Foi tentar diminuir Davi. Alguém consegue diminuir você, estaturamente falando? Não. A pessoa ficar assim com a mão na sua cabeça, vamos ver se diminui. Diminui. Ou então olhar para você e dizer assim, você está diminuindo, diminui. Não. Mas emocionalmente diminui? Diminui. E você sabe que nós não nos importamos muito com a nossa estatura, não é? A não ser quando vão pegar alguma coisa no armário. Os baixinhos, né? Aí nós lembramos que não temos estatura para aquilo. Mas a gente nem se preocupa quantos centímetros, né? A gente fala centímetro por causa da estatura, não fala metros, né? Agora, uma coisa importante é a sua estatura emocional. Ali, quem era gigante não era Golias, era Davi. Porque Davi sabia quem era e quem Deus era na vida dele. A sua estatura emocional precisa estar à altura da sua fé. Por mais que o Golias tentou usar palavras para diminuir Davi, ele não conseguiu. Por quê? Porque a estatura de Davi não aceitava ser diminuída. Não a estatura física, mas a estatura emocional. Golias diz, mandaram um menino para brigar comigo? Aquele menino era mais homem que todos os homens dentro daquele arraial. Aquele menino era mais forte, tinha mais fé que todos que estavam ali. Só que o Golias não sabia disso, que naquele dia ele ia morrer. 17, versículo, hoje o seu Golias vai morrer, você pode dizer amém? Amém. Por quê? Porque ele não vai conseguir, primeiro ataque de Satanás, diminuir a sua estatura emocional e espiritual. Ele não consegue. Você sabe quem é você. Você sabe de onde você veio. Você sabe quem é Deus na sua vida. Você conhece o amor que Deus tem por você. A Bíblia diz assim no versículo 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Até a cor da pele dele, do cabelo, pesou ali. A idade dele pesou. E até a personalidade dele pesou. Gentil aspecto, olhou, fez a leitura do moço. Seu menino, gente. Esse menino. Porque ele achou que quem iria enfrentar ele tinha que ter o sangue no olho, não é verdade? Você acha também que para você vencer todos os demônios, principados e batalhas, você tem que ser de cara feia, iracundo, você tem que ser um crente bravo, sem educação, mal amado? É assim que você acha que você tem que ser? Davi chegou do jeito que ele era, manso, baixinho, novo, gentil, do jeito que ele era. Suas vitórias não é pela sua cara feia, não é pelo seu mau humor.
seu êxito vem pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Chega de cara feia, chega de querer uma aparência rude, para que você acredite que você é forte. Tem gente que ele olha no espelho, ele faz até treinamento. Deixa eu ver o jeito que eu vou falar com aquela pessoa lá, e eu vou falar assim, ele faz treinamento no espelho. Você acha que cara rude vence batalha? A sua batalha é espiritual, nossa guerra é espiritual. Tem gente que ele usa a sua falta de educação para dizer que ele é forte. Pessoas mal educadas são fracas, não são fortes. Pessoas fortes são pessoas bem educadas. São pessoas que na situação mais inóspita, situação mais arredia, ela não perde a classe. Ela não perde a nobreza. Isso é ser forte. Não é pessoa que roda baiana, porque nós não temos nada de baiana para rodar. Amém? Agora, pessoas fracas são pessoas sem nobreza, são pessoas que são desprezíveis. Quando Golias olha e vê, ele esperava o quê? Uma aparência de um guerreiro, só que guerreiros têm aparência interior. Você tem cara feia? Gosta de fazer cara feia? Tem gente que gosta de fazer cara feia. Não, eu faço cara feia para ser respeitado. Peraí, você usa esse artifício aí, hein? Então nem você se respeita. Porque o respeito e a autoridade não está em cara feia, meu irmão. Respeito e autoridade é dado pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que faz cara feia para ser respeitado, para as pessoas ficarem com medo. Você quer que as pessoas tenham medo de você? Por que querem que as pessoas? Porque você é fraco o suficiente para não se defender, para não conseguir resolver os problemas? Você é de fazer cara feia? Por quê? Você faz cara feia para as pessoas ficarem com medo de você. Você é uma pessoa fraca e complexada. Porque pessoas fortes não fazem cara feia. Pessoas fortes são gentis, são amáveis. Elas não têm medo. Elas não causam medo nem dano nas pessoas. Não cause dano nas pessoas. Tem gente que consegue ficar de cara feia 3 dias. Você sabia disso? Igual Lázaro. Está fedendo. Você ora, você que mora com ela, você fala, Jesus já está fedendo, vai chegar o 4º dia, está fedendo, o Senhor está fedendo. Fedendo carne estragada, fedendo velha criatura. Você tem costume de fazer cara feia? Por que você faz cara feia? Responda. Você está mal-humorado, você está nervoso. Os de cara feia falam assim, passa outro tópico, vai lá, está acabando. Para com essa conversa. Para de cara feia, viu? Melhora a sua face, porque o verdadeiro guerreiro é aquele que traz aqui dentro a fé em Cristo Jesus e que é de gentil aspecto. Nós somos assim, de gentil aspecto. É certo que um dia você está triste, outro dia você está chateado, mas nada para botar medo em ninguém, nada para inserir respeito. Nosso respeito e nossa autoridade vem do alto. Você pode dizer amém? A Bíblia diz assim, que o filisteu olha e diz assim para ele no versículo 43, disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Quer dizer, seu cajado de pastor, sua funda, você veio como um pastorzinho. Filisteu, pelos seus dedos, começou a amaldiçoar Davi. Por Dagon, por Azera, por tudo quanto é Deus dos filisteus, ele começa a amaldiçoar Davi. Praga ruim não pega em quem é bom. Amém? E a Bíblia diz que ele falou. Se fosse um crente aqui de 2018, vai falar, agora eu vou ter que ir lá fazer uma campanha. Peraí, fica aí, Golias. Apertou. Pá, ficou parado a cena. Aí vai lá e faz um descarrego e faz uma campanha para desfazer a maldição do Golias. A bênção do Senhor é muito maior na sua vida que qualquer palavra alheia, que qualquer desejo alheio, que qualquer vontade que os seus inimigos têm. No Salmo 140, no versículo 7, no próximo versículo 8, Davi diz, Senhor, que a maldade dos lábios do meu inimigo cubra a cabeça deles. É assim que funciona. Você não precisa ter medo daquilo que as pessoas te amaldiçoam, que elas dizem, a maldição sem causa não vem. Você é de Deus, você tem o Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz assim, no versículo 44, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, aí eu entro nessa. Você fica dando ouvido às palavras, às situações, fica uma pessoa amarga, fica uma pessoa azeda.
O que vale mais, as palavras dos outros ou as suas? O que vale? Pergunta para o seu irmão, o que vale? O que você ouve ou o que você diz? Vale o que eu digo. Porque o que eu digo é respaldado por um coração que crê. E o que você fala, eu não sei de que coração que vem. É ou não é? Davi resolve falar. Ele ouviu e resolve falar. E ele fala daquilo que o coração dele está cheio. E ele diz assim: tu vens a mim com espada e com lança, com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves dos céus, e as feras da terra, e toda a terra saberá que é um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, nem com inteligência, nem com dinheiro, nem com diploma, nem com dom, nem com talento, nem com sobrenome, nem com inteligência, nem com sabedoria, nem com intuição, mas do Senhor é a guerra, e Ele te entregará na minha mão. Diga amém. Deus não precisa de adjetivos nossos para nos salvar. Ele só precisa que nós creiamos nele, que nós confiemos nele. A nossa cabeça coberta com as palavras que saem da nossa boca. O Senhor, explicando em Marcos capítulo 7, Ele diz assim, que o que faz mal para o homem não é comer sem lavar a mão, mas o que faz mal para o homem são as próprias palavras que saem da boca dele e contamina ele. Quem sabe muitas coisas ruins e negativas você está vivendo na sua vida pelas palavras que você diz. Pessoas que murmuram, que reclamam, que falam mal da própria vida, que são pessoas prostradas e desanimadas. Pessoas que vivem falando e falam coisas. Muitas vezes eu falei porque eu estava nervoso, mas falou porque aquilo estava sendo trabalhado, estava sendo fecundado dentro de você. Por isso que saiu para fora. Senão não sairia. Davi fala. E ele combate as palavras do gigante com as próprias palavras dele. Você fala, sua fala começa a destronar os gigantes? Ou será que nós temos alimentado as situações negativas gigantescas que têm vindo contra a nossa vida? O que tem saído dos nossos lábios, o que tem saído da nossa boca, o que tem sido proferido por nós, o que nós temos dito, o quanto você tem dado crédito à sua vida, o quanto você tem feito de coisas boas por você mesmo, o quanto você tem selecionado as palavras que saem da sua boca. Reclamar adianta? Não. Senão Israel não tinha perecido no deserto. Murmurar, reclama, adianta? Não. O que adianta a oração? Fala mal da sua vida. Fala mal da sua situação por meio da murmuração, da reclamação. Você só vai piorar a sua situação. Quer piorar seu casamento? Fale dele. Fale da maneira pejorativa, fale para as comadres, fale para os irmãos da igreja. Quer que o teu trabalho mingue mais ainda? Fale mal do seu trabalho, fale. Quer que você se afunde? Fale mal de você, fale mal da sua casa, fale mal da sua vida. E você vai ver onde é que você vai parar. Se você não puder falar bem, não fale mal. Mas ore bem. Do que é que você fala mal? Do que você reclama? Você reclama dos buracos no asfalto? Você tem que parar em frente à prefeitura e fazer uma reclamação lá. Você vai ficar pecando dentro do seu carro? Que isso? Vai lá na prefeitura e reclama lá. Hein? Virou um hábito tão nocivo. As pessoas falarem mal, e Satanás está trabalhando com isso. E quanto mais você fala, mais a coisa fica ruim, mais a coisa fica difícil. Te embaraça, te amarra. Jesus diz que nós somos alcançados pelas palavras da nossa boca, amarrados pelas palavras destrutivas que saem de nós. Elas nos maniatam e amarram, impedem a nossa vida. Quanto mais você falar pejorativamente da sua vida, da sua situação, mais ela vai definhar. A partir de hoje você vai abençoar. Você vai abençoar a sua casa, você vai abençoar seu carro. Essa porcaria de carro, esse carro tem te levado, tem te trazido. Ele não é uma porcaria. Você vai começar a abençoar a sua vida, abençoar o seu trabalho. Você vai começar a abençoar tudo aquilo que você faz. Você vai começar a abençoar a sua família, abençoar o seu cônjuge, parar de reclamar dos seus filhos, parar de falar mal da sua família e abençoar a sua família. Você pode dizer amém?
Pastor, é muita coisa para eu aprender. É porque você está atrasado. É ou não é? Quando é muita coisa é porque está atrasado. Sabe a criança, quando ela fazia aquela prova, que cai toda a matéria do ano, aí ela fala, mãe, o que vai cair a matéria do ano? Ih, já vai bombar então, porque se nem a matéria do mês deu conta, que dirá do bimestre, que dirá do ano. Por que parece muita coisa? Porque está com matéria atrasada, é toda a matéria do ano. A sua cabeça tem que estar coberta. Salmo 140, versículo 7. Ó Deus, fortaleza minha, tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Diga amém. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você busque em nome do Senhor Jesus a cobertura do Espírito Santo, a cobertura do sangue de Cristo sobre a sua vida. Davi foi atraído pelo prêmio, mas venceu pela honra. Eu quero que você olhe para você e você analise. Se você é alguém que só está interessado no prêmio, casou apenas para ser feliz, trabalha apenas pelo dinheiro, só o prêmio, só o prêmio, só o prêmio, só o prêmio. Quero que você analise e busque da parte de Deus. Senhor, eu quero ser coberto a minha cabeça com honra. Eu quero parar de ser uma pessoa cobiçosa, eu quero buscar a honra. Senhor, eu quero parar de desavenças humanas, eu não quero mais embaraço humano. Eu quero cobrir a minha cabeça com a cobertura da paz. Quero ser uma pessoa que saiba cerrar os meus lábios quando é importante e quando é necessário. Eu preciso disso, Deus. Eu preciso disso. Aparência ou experiência? Fala, Senhor, eu quero que a minha vida, a minha cabeça seja coberta com experiências. E eu preciso disso, Deus. Que a minha cabeça seja coberta com experiência. Em nome do Senhor Jesus. Eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu faço uso da fé. Eu quero que a minha cabeça seja coberta pela fé, não pela vaidade. Eu quero que a minha cabeça seja coberta pelas minhas palavras e não pelas palavras alheias. As minhas palavras serão cobertura para a minha cabeça. Você pode dizer isso ao Senhor? Mas que não sejam palavras pejorativas, nocivas. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite. Nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu milagre, precisamos da Tua operação. Precisamos, ó Deus, que nós tenhamos a nossa cabeça coberta, meu Senhor. Que nós sejamos responsáveis pela cobertura da nossa cabeça, que é feita pela honra, que é feita pela paz, que é feita pela experiência, que é feita pela fé e pelas nossas palavras. Essa é a cobertura da nossa cabeça. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Quero que você coloque a mão no seu coração. A cobertura se faz com a honra, com a paz, com as experiências, com a fé e com as nossas palavras. São 5 itens que cobrem a nossa cabeça no dia da batalha. É nossa honra em dar glória ao reino de Deus. É a paz que temos em nossos corações, objetiva, onde não nos embaraçamos com seres humanos, mas o nosso compromisso é em vencer. São as experiências que temos com Deus. É a nossa fé em Cristo. E por último, a nossa capacidade de abrirmos a nossa boca e proferirmos palavras construtivas. Eu quero que você ore agora e diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que todos os dias são dias de batalha. Então, em nome de Jesus, eu quero a cobertura para a minha cabeça, para guardar os meus pensamentos, para guardar a minha alma, para eu receber direção do alto, para que a minha mente esteja consagrada e santificada. Eu quero fazer por honra e não por prêmio. Eu quero agir pela paz. Eu vou ter paz com todos. Eu quero, em nome de Jesus, ter fé. Eu quero ter fé. Eu quero contar com as experiências. E em nome de Jesus, eu quero ter palavras saudáveis,
em nome de Jesus. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Espírito Santo de Deus, tu começastes uma obra em nós nesta noite, que é cobrir a nossa mente, a nossa cabeça, nos dias das nossas batalhas. Em nome de Jesus, que a honra possa ser parte dessa cobertura, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a paz com todos possa fazer parte dessa cobertura, que a experiência, a fé e as palavras proferidas de um coração crente venha cobrir a mente e a vida de todos os seus filhos, e que eles saiam daqui nesta noite cobertos pelo poder da tua palavra, que é aguerrida, trabalhadora, e que vai efetuar essa cobertura, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.